Começa agora! Antes e depois da lei. Os direitos e deveres do cidadão brasileiro e os passos da justiça. Olá! Está começando mais um Antes e Depois da Lei. Um programa com os direitos e deveres do cidadão brasileiro, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Hoje vamos falar sobre acessibilidade. Imagine você, que nasceu sem deficiência e de repente recebe a notícia de que não vai mais enxergar ou vai viver de agora em diante em uma cadeira de rodas. Já pensou? Foi essa reviravolta que aconteceu na vida do Dilson. Ele é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e tinha 16 anos quando sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Desequilibrei, caiu de cara no banco de areia. Aí daí a gente sente logo o corpo todo adormecer. Não tem como dimensionar, assim, porque quando a gente aos poucos vai percebendo que alguma coisa tá errado, né? O pessoal tem agora como passar. Porque chora, 16 anos, né? Começando a adolescência. É muito difícil, a gente chora muito desesperador, assim, acordar de manhã sem conseguir se mexer. O acidente foi em 1985. Nessa época, o Brasil ainda não tinha uma lei específica sobre a acessibilidade dos deficientes. Em 88, 3 anos depois do acidente de Dilson, a Constituição trouxe direitos específicos às pessoas com deficiência física. É o que explica o advogado Yuri Melo. Aqui no Brasil, a pessoa com deficiência e os direitos individuais e sociais começaram a ser estabelecidos a partir da Constituição de 1934. Ela instalou os direitos que no direito constitucional chamamos direitos de segunda geração, ou seja, ela passou a estabelecer na legislação brasileira um Estado que não era apenas garantidor da liberdade, mas um Estado que tinha um compromisso em prestar serviços sociais. Aí, ainda assim, esses serviços eram verificados para as pessoas com deficiência. Para Dilson, essa mudança fez muita diferença. A maneira como é olhar a pessoa com deficiência, o acesso à escola, já começa a ter melhor acesso à escola, essa preocupação começa a existir. Então a própria sociedade, porque a pessoa com deficiência aí foi um protagonista, né? Ele entrou com muitas ações populares, né? Teve uma efervescência, teve uma organização do movimento aí que pontuou políticas, pontuou leis e que trouxe essas modificações. Apesar dos avanços na lei para os deficientes, outra barreira era mais difícil de superar, a barreira do preconceito. Para o advogado Yuri Melo, o preconceito é uma questão cultural. O preconceito ele existe por falta de informação. Então eu não condeno aqui a sociedade que era preconceituosa ou mais preconceituosa antes de 88. É porque não existia informação, nós tínhamos um déficit absolutamente intenso em nível educacional por parte de todo o Brasil. E é uma questão cultural. Há 15 anos, o Brasil começou a ganhar leis para garantir a acessibilidade, mas muitas delas nem saíram ainda do papel. O deficiente visual Paulo Lafayette fala sobre os problemas que enfrenta. As pessoas não colaboram, às vezes pisam na bengala, então são coisas que é ruim, entendeu? Atrapalha pra caramba. O piso tátil direcional são essas faixas em alto relevo no chão que servem para guiar a pessoa como se ela estivesse numa trilha. Fomos para o aeroporto de Brasília, o Juscelino Kubitschek, com o Paulo. Lá ele deu uma voltinha no saguão e descobriu que, assim como em muitos lugares públicos na capital, lá também não tem um piso específico. Eu estou num local que eu nem sei onde eu estou. Não tem nenhum tipo de piso aqui. Eu teria que parar para eu perguntar a alguém onde tem um balcão de informações para que eu possa me direcionar melhor. Paulo conseguiu, então, chegar a um balcão e pedir ajuda a uma das atendentes que o instruiu a seguir até o fim do corredor nas faixas vermelhas. Tá, mas aqui não tem nenhum piso direcional, e aí? Parece até piada, viu? Porque eu não enxergo nada. Aí a pessoa chega para você e fala o seguinte, segue o piso vermelho. O aeroporto JK tem uma área de 110 mil metros quadrados e o investimento nesse aeroporto foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ainda assim, a acessibilidade por lá é complicada. Nos últimos 14 anos, legislações têm sido criadas para facilitar a vida dos mais de 45 milhões de brasileiros que declaram ter alguma deficiência. Mas as mudanças só foram vistas com o Decreto 5.296 de 2004, que regulamentava essas leis. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre acessibilidade, aqui no Antes e Depois da Lei. Antes e depois da lei. Os direitos e deveres do cidadão brasileiro e os passos da justiça.
Você já conhece as redes sociais do STJ? Estamos no Facebook e já temos 772.953 curtidores. Lá você acompanha notícias, dicas e informações úteis com uma linguagem super fácil. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Curta também o Twitter, Tumblr e SoundCloud com o endereço /STJ Notícias. Antes e depois da lei. Os direitos e deveres do cidadão brasileiro e os passos da justiça. Há 4 anos existe um benefício que facilita a vida de deficientes e idosos na hora de procurar vagas em estacionamentos. A pensionista de 69 anos, Dona Maria Helena Queiroga, se orgulha de nunca ter batido o carro. Sou boa de volante desde 1972 que eu dirijo e nunca bati no carro. O artigo 41 da Lei Federal estabelece que 5% das vagas em estacionamentos públicos e particulares devem ser destinadas a idosos. Para o deficiente físico, o artigo 25 do Decreto de 2004 assegura, no mínimo, uma vaga em locais próximos a entradas principais ou elevadores de fácil acesso a pedestres. Para o ministro aposentado do STJ, Augusto Delgado, ainda é necessário uma forte conscientização para garantir uma acessibilidade mais ampla. Tornar cada vez mais efetiva e eficaz a lei. Isto só alcançaremos com uma consciência coletiva, com uma educação que deve começar desde o jardim de infância. Tenho absoluta certeza que o que acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer outro cidadão quando vê um deficiente tendo o seu direito negado. Em 1999, um decreto obriga os órgãos federais a facilitar o acesso aos deficientes em órgãos públicos. O servidor público Ailton Silvestre da Silva anda com dificuldade. A perna esquerda tem 4,5 centímetros a menos que a direita. Em 2008, ele passou pela segunda vez no concurso público, assumiu no Superior Tribunal Federal em 2012. Quando ingressou, ele já encontrou o tribunal adaptado para receber as pessoas com deficiência. Quando você tem essa oportunidade de provar que você não é uma pessoa fraca, que você é capaz como qualquer um outro, isso faz muita diferença na vida. Muitos órgãos criaram grupos e programas para analisar como seriam essas adaptações e o que seria necessário para a acessibilidade nesses lugares. Foi o que aconteceu lá no STF. A coordenadora substituta do programa STF Sem Barreiras, Mônica Esbabo, conta como esse projeto começou. O programa começou em 2000 em razão da chegada de um número grande de servidores com deficiência do concurso de 2000. Para o tribunal estar preparado, ter as suas instalações físicas adaptadas, termos o espaço social de convivência com as pessoas com deficiência, foi necessário que nós, profissionais, conhecêssemos a legislação e preparássemos o tribunal para receber essas pessoas. No STJ existe o Semear Inclusão, um programa que tem o objetivo de ampliar o acesso aos visitantes e às pessoas que trabalham no STJ. A coordenadora do programa, Simone Pinheiro, explica a ideia do projeto. Há uma necessidade no país inteiro da gente adaptar e gerar acessibilidade para as pessoas com deficiência. De alguns anos para cá, você consegue perceber realmente na sociedade, nas organizações, nas instituições privadas também, esse interesse, esse foco mesmo das organizações para apoiar as pessoas com deficiência. O programa tem uma comissão de inclusão. A ministra Nancy Andrighi é a presidente. Eu trabalho nesse projeto há mais ou menos 10 anos. O Superior Tribunal de Justiça se dedica a este segmento da população. É muito difícil, sim, encontrar emprego, especialmente na área privada dessas pessoas portadoras de necessidade. No início, todos nós temos dificuldade de entender e tratar com amorosidade uma pessoa que tem dificuldade. Mas aqui no tribunal, com muito trabalho, muita determinação, nós conseguimos trazer várias pessoas que têm deficiência e que mostraram que são capazes de produzir. Chegamos ao fim de mais um Antes e Depois da Lei. Hoje falamos sobre acessibilidade. Lembrando que você pode sugerir uma lei para a gente explicar aqui no programa. É só enviar um e-mail para antesedepoisdalei@stj.jus.br. Obrigada pela sua companhia. Semana que vem a gente está de volta com mais um Antes e Depois da Lei. Até lá! Antes e Depois da Lei. Os direitos e deveres do cidadão brasileiro e os passos da justiça.